Boa noite, amigos do Facebook da ISCOM Recife. Estamos aqui para fazer uma transmissão para encerrar o dia de domingo, do dia de sábado, para começar o domingo. Então a leitura de hoje ela será sobre o capítulo 7 e o capítulo 12 do canto 7 do Srimad Bhagavatam, as instruções de Prahlada Maharaj, e ele está falando sobre as 4 classes espirituais de uma sociedade perfeita. Então esse canto é muito especial para nos ensinar como organizar a sociedade, uma sociedade espiritual, uma sociedade perfeita. Então vamos ler com muita atenção. Estamos fazendo uma leitura conjunta com o WhatsApp do grupo de leitura do Srimad Bhagavatam. Então a gente vai fazer em conjunto, tanto o Facebook quanto o WhatsApp vão ser gravados juntos, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então vamos acionar o WhatsApp. Hare Krishna, lendo o 7º canto, capítulo 12, as 4 classes espirituais de uma sociedade perfeita. Então, vamos ler agora a introdução desse canto, desse capítulo. Então, lendo, este capítulo descreve especificamente o Brahmachari e a pessoa na fase de Vanaprastha. E também faz uma descrição geral dos 4 ashramas, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. No capítulo anterior, o grande sábio Narada descreveu a sociedade de acordo com os Varnas, e agora, neste capítulo, passará a descrever as fases de avanço espiritual no quadro ashrama, os quais são conhecidos como Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. O Brahmachari deve viver sob o controle do mestre espiritual verdadeiro, oferecendo-lhe sinceros respeitos e reverências, agindo como seu servo humilde e sempre cumprindo a sua ordem. O Brahmachari, estando sob a orientação do mestre espiritual, deve ocupar-se em atividades espirituais e ajudar e estudar a literatura védica. De acordo com o sistema Brahmacharya, de acordo com o sistema Brahmacharya, ele deve vestir-se com um cinto, pele de veado, usar o cabelo emaranhado e carregar uma danda, cântaro, e ter um coração sagrado. Todos os dias ele deve pedir doações durante a manhã e ao entardecer deve oferecer ao mestre espiritual todas as doações coletadas. O Brahmachari deve aceitar a praçada após a ordem do mestre espiritual e, se acaso o mestre espiritual esquecesse de mandar o discípulo comer, este não deve tomar praçada por sua própria iniciativa. Ao invés disso, deve jejuar. O Brahmachari deve aprender a satisfazer-se com comer apenas o que for absolutamente necessário. Deve ser muito hábil em executar suas responsabilidades, deve ser fiel e deve controlar os sentidos e, na medida do possível, procurar evitar a associação com mulheres. O Brahmachari deve muito estritamente abster-se do convívio com mulheres e não deve fazer companhia a grihastas e às pessoas muito apegadas a mulheres. Tampouco deve o Brahmachari
falar com uma mulher a sós. Após completar esta sua educação de brahmachari, ele deve dar dakshina, uma oferenda de gratidão a seu guru, e então pode partir para o lar e aceitar o ashrama seguinte, grihastha ashrama, ou pode inclusive continuar sistematicamente no brahmachari ashrama. Os deveres do grihastha ashrama e do brahmachari ashrama, assim como os deveres dos sannyasis, estão prescritos nos shastras. O grihastha não deve desfrutar de vida sexual irrestrita. Na verdade, todo o propósito da vida védica consiste em a pessoa libertar-se da concupiscência. Todos os ashramas são estruturados para dar progresso espiritual e, portanto, embora conceda um tipo de licença para a vida sexual por um certo período, o Grihastha Ashrama não permite o sexo irrestrito. Por conseguinte, nem mesmo na vida de Grihastha há sexo ilícito. O Grihastha não deve aceitar uma mulher a fim de ele desfrutar de sexo. Desperdiçar seu sêmen também é sexo ilícito. Após Grihastha Ashrama, há outro ashrama conhecido como Vanaprastha, o qual fica situado entre Grihastha e Sannyasa. Na ordem de Vanaprastha, restringe-se o consumo de grãos alimentícios e proíbe-se comer frutas que não amadureçam na árvore. Tampouco deve a pessoa cozinhar alimentos no fogo, embora permita-se-lhe comer charu, cereais que foram oferecidos ao fogo de sacrifício. Pode também comer frutas e cereais crus, vivendo numa cabana de sapé. O Vanaprastha deve suportar toda espécie de frio e calor. Ele não deve cortar as unhas e o cabelo, e deve deixar de lavar o corpo e limpar os dentes. Deve vestir-se com casca de árvores, aceitar uma danda e acostumar-se a viver na floresta, fazendo o voto de nela morar durante 12 anos, ou 8 anos, ou 4 anos, ou 2 anos, ou pelo menos 1 ano. Por fim, quando a velhice impedir de continuar executando as atividades de Vanaprastha, ele deve aos poucos cessar tudo e dessa maneira abandonar o corpo. Verso 1. Shri Narada Uvacha Brahmachari Gulukule Vasandanto Gurohitam Acharam Dasavam Nicho Gururita Souridaha. Narada Muni disse: o estudante deve praticar o completo controle dos sentidos. Deve ser submisso e cultivar uma atitude de firme amizade pelo mestre espiritual. Cumprindo um grande voto, o brahmachari deve viver no Gurukula pensando apenas no benefício do Guru. Swayam Prata Upasita Guru Agni Arka
Suratamam Sandhye Ubechaya Jatava Japam Brahma Samahitaha. Tanto no crepúsculo matutino quanto no vespertino, de manhã e à tardinha, ele deve absorver-se em pensar por completo no mestre espiritual, no fogo, no Deus do Sol e no Senhor Vishnu, e, cantando o mantra Gayatri, deve adorá-los. Chandansi Adi Taguru Ahutaschet Suyam Tritaha Upakrame Vasanecha Charano Shirasa Namet. Sendo convocado pelo mestre espiritual, o aluno deve estudar os mantras védicos regularmente. Todos os dias, antes de começar seus estudos e após concluí-los, o discípulo deve prestar respeitosas reverências ao mestre espiritual. Mekaladina Vasansi Jatadanda Kamandalam Bibriya Upavitancha Darbapani Jatoditam. Carregando em sua mão grama kuxa pura, o brahmachari deve vestir-se regularmente com um cinto de palha e com trajes de pele de veado. Ele deve usar cabelos emaranhados, levar consigo um bastão e um cântaro e decorar-se com um cordão sagrado, como recomendam os Shastras. Verso 5. O brahmachari deve sair de manhã e à tarde para coletar doações. Verso 5. Sayam pratas charit baikshyam guravetam nivedaye bundita jadi anugyato nochetdapusva jedupavaset quachit. O brahmachari deve sair pela manhã e à tarde. Já li esse. Continuando. E tudo o que coleta deve oferecer ao mestre espiritual. Deve comer apenas se o mestre espiritual mandá-lo aceitar alimentos. Caso contrário, se o mestre espiritual não lhe der ordem, deverá jejuar então. Verso 6. Sushilo mitabukdaksha Shadadano Jitendriyaha Javat Artam Vyavaharet Istrishu Istri Nrijeteshu Cha. O brahmachari deve ser muito bem comportado e cortês, e não deve comer nem coletar mais do que o necessário. Deve ser sempre ativo e hábil, acreditando plenamente nas instruções do mestre espiritual e dos Shastras, tendo completo controle dos sentidos. Apenas quando for necessário é que ele deve associar-se com mulheres ou com aqueles que estão controlados por mulheres. Significado: o brahmachari deve ter todo o cuidado de não se associar com mulheres ou com
homens apegados a mulheres. Embora, ao sair para esmolar, lhe seja necessário falar com mulheres e com homens muito apegados a mulheres, essa associação deve ser muito breve e ele deve falar com eles apenas sobre o fato de que lhes está pedindo um donativo, omitindo qualquer outra conversa. O brahmachari deve ficar muito alerta ao associar-se com homens apegados a mulheres. Vajayet pramada gatam grihasto brihat vrataha indriyani pramatini haranti apijate manaha. O brahmachari, ou alguém que não aceitou o grihastha ashram, vida familiar, tem que estritamente evitar falar com mulheres ou comentar a respeito delas, pois os sentidos são tão poderosos que podem inclusive agitar a mente de um sannyasi, alguém que está na ordem de vida renunciada. Significado: brahmachari, em essência, significa o voto de não casar-se e observar celibato estrito, brihat vrata. O brahmachari e o sannyasi devem evitar falar com mulheres ou ler literatura referente a conversas entre homens e mulheres. O preceito que restringe a associação com mulheres é o princípio básico da vida espiritual. Associar-se ou conversar com mulheres jamais é aconselhado em qualquer dos textos védicos. Todo o sistema védico ensina a pessoa a evitar a vida sexual, a fim de que ela possa, aos poucos, progredir de brahmachari a grihastha, de grihastha a vanaprastha e de vanaprastha a sannyasi, e assim abandonar o desfrute material, que é a causa da qual se origina o cativeiro a este mundo material. A palavra brihat vrata aplica-se a alguém que tomou a resolução de não casar-se ou, em outras palavras, de não desfrutar de vida sexual em nenhum momento de toda a sua vida. Kesha prasadanam marda isnapana biyam Gyanadikam Guru Istribi Yuvatibi Karayen Natmano Yuva. Se a pessoa do mestre espiritual for jovem, se a esposa do mestre espiritual for jovem, um brahmachari moço não deve permitir-lhe cuidar de seu cabelo, massagear seu corpo com óleo ou banhá-lo com afeição, como uma mãe. Significado: o relacionamento entre o estudante ou discípulo e a esposa do mestre ou preceptor espiritual é como o de filho e mãe. A mãe, às vezes, cuida de seu filho, penteando-lhe o cabelo, massageando-lhe o corpo com óleo ou banhando-o. Da mesma maneira, a esposa do mestre espiritual também é uma mãe, Guru Patni, e, portanto, ela também pode devotar ao discípulo um tratamento materno. Entretanto, se a esposa do mestre, do preceptor, for jovem, o brahmachari não deve permitir que semelhante mãe o toque. Isso é estritamente proibido. Há 7 classes de mãe: Atmamata, Guru Patni, Brahmani, Rajapatnika, Denudatri, Tatapritvi, Saptaita, Matara Smritaha. São elas a mãe procriadora, a esposa do preceptor, o mestre espiritual, a esposa do Brahmana, a esposa do rei, a vaca,
a ama de leite e a terra. A associação desnecessária com mulheres, mesmo que seja com a mãe, irmã ou filha, é estritamente proibida. Isso é civilização humana. Civilização que permite os homens misturarem-se irrestritamente com as mulheres é civilização animal. Em Kali Yuga, a população é muito liberal, porém, misturar-se com mulheres e conversar com elas no mesmo nível de igualdade caracterizam de fato um modo de vida incivilizado. Nanu Agni Pramadanama Grita Kumbha Samapunam Sutam Api Raho Jahyad Anyada Javat Artakrit. A mulher é comparada ao fogo e o homem a um pote de manteiga. Portanto, todo homem deve evitar ir a algum lugar recluso para associar-se, sequer com sua própria filha. Da mesma forma, ele também deve evitar a associação com outras mulheres. Alguém deve associar-se com mulheres somente quando for preciso resolver algum problema importante e em nenhuma outra circunstância. Significado: se um pote de manteiga for colocado perto do fogo, a manteiga que está dentro do pote com certeza derreterá. A mulher é comparada ao fogo e o homem ao pote de manteiga. Por mais que alguém consiga restringir os sentidos, é quase impossível para o homem manter-se controlado na presença de uma mulher, mesmo que ela seja sua própria filha, mãe ou irmã. Na verdade, sua mente agita-se mesmo que ele esteja na ordem de vida renunciada. Portanto, a civilização védica restringe cuidadosamente a associação entre homens e mulheres. Se alguém não pode compreender o princípio básico, segundo o qual é bom restringir a associação entre homem e mulher, ele deve ser considerado um animal. Isto é, esse é o significado deste verso. Kalpaitvatmana javat abasam idam ishvara dvaitam tavam naviramet tatorhi asyavipariyaha. Enquanto não for inteiramente autorrealizado, enquanto não se tornar independente do falso conceito que o induz a identificar-se com o corpo, o qual não passa de um reflexo do corpo e sentidos originais, o ser vivo não se libertará do conceito da dualidade, o qual é sintetizado pela dualidade entre homem e mulher. Portanto, porque sua inteligência fica confusa, há toda a possibilidade que ele venha a cair. Significado: em outra visão importante de que o homem deve libertar-se da atração feminina, até que a pessoa torne-se autorrealizada e plenamente independente do conceito ilusório relacionado com o corpo material, a dualidade entre homem e mulher de certo continuará. Porém, quando alguém é de fato autorrealizado, esta distinção cessa. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavirhastini Sunit Chaivat Swapakecha Pandita Chama Dashnarna.
Em virtude do conhecimento verdadeiro, o sábio humilde vê em visão equânime um Brahmana erudito e gentil, uma vaca, um elefante, um cachorro e um comedor de cachorro pária. Bhagavad Gita 5.18. Na plataforma espiritual, a pessoa erudita não apenas abandona a dualidade que faz distinção entre homem e mulher, mas também abandona a dualidade que separa o homem do animal. Este é o cinete da autorrealização. Deve-se compreender perfeitamente que o ser vivo é alma espiritual, mas está experimentando diferentes classes de corpos materiais. Alguém pode compreender isso na teoria, porém, ao adquirir compreensão prática, então ele torna-se um pândita de verdade, um douto. Enquanto não chegar a este ponto, a dualidade persistirá e o conceito de homem e mulher também continuará. Nesta fase, deve-se ponderar com muito cuidado a associação com mulheres. Ponderar com muito cuidado a associação com mulheres. Ninguém deve considerar-se perfeito e esquecer a instrução chástrica de que a pessoa deve ser muito cuidadosa ao associar-se, mesmo com a sua filha, mãe e irmã, ficando então muito mais atenta quando estiver na presença de outras mulheres. A este respeito, Srila Madhvacharya cita os seguintes shlokas. Bahutvenaiva vastunam jatarta gyana uchate advaita gyana itieta dvaita gyana tat anyata jata gyana tata vastu jata vastus tata mati naiva gyanartayo vedas tata ekatva vedanam. Unidade na variedade é conhecimento perfeito. E, portanto, abandonar a variedade artificialmente não implica que o monista seja conhecimento perfeito. Não implica que o monista seja conhecimento perfeito. De acordo com a filosofia Achintya Bhedabheda Tattva, exposta pelo Sr. Chaitanya, há variedades, todas as quais constituem uma unidade. Ter semelhante conhecimento é captar a unidade perfeita. Etat sarvam grihastrasya matam jate api guru vritti vikalpena grihastasyartu gaminaha. Todas as regras e regulações aplicam-se tanto ao chefe de família quanto ao sannyasi, alguém que está na ordem de vida renunciada. Contudo, o grihasta recebe do mestre espiritual a permissão para praticar sexo durante o período favorável para a procriação. Significado: às vezes, interpreta-se erroneamente que grihasta, ou chefe de família, tem permissão de entregar-se ao sexo a toda hora.
Este conceito sobre a vida de grihasta é errado. Na vida espiritual, quer alguém seja grihasta, vanapasta, sannyasi ou brahmachari, todos estão sob o controle do mestre espiritual. Para o brahmachari e os sannyasis, existem fortes restrições quanto à associação sexual. Da mesma maneira, existem fortes restrições para os grihastas. Os grihastas devem praticar a vida sexual apenas quando o guru determinar. Portanto, menciona-se aqui que todos devem seguir as ordens do mestre espiritual, Guru Vritti Vikalpena. Quando o mestre espiritual ordena, o grihasta pode aceitar a vida sexual. Confirma isso o Bhagavad Gita. Dharma Viruddho Bhuteshu Kamosmi. Praticar a vida sexual sem desobedecer às regras e regulações religiosas constitui um princípio religioso. Ao grihasta permite-se-lhe a atividade sexual que é realizada no período favorável à procriação e que siga a ordem do mestre espiritual. Se as ordens do mestre espiritual permitem o grihasta ocupar-se em vida sexual numa ocasião específica, então o grihasta pode adotar este procedimento. Porém, se o mestre espiritual der ordem que o proíbam disso, o grihasta deve abster-se. O grihasta deve obter do mestre espiritual permissão para observar cerimônias ritualísticas, Garbhadana Sanskara. Então, pode aproximar-se de sua esposa para gerar filhos. Caso contrário, ele deve dissuadir-se de procurá-la. Em geral, o Brahmana permanece brahmachari vitalício. Porém, embora alguns Brahmanas tornem-se grihasta e tenham atividade sexual, eles seguem esta linha de conduta sob o controle exercido pelo mestre espiritual. Permite-se ao kshatriya desposar mais de uma mulher, mas isso também deve estar de acordo com as instruções do mestre espiritual. Isso não significa que, devido ao fato de alguém ser grihasta, ele pode casar-se quantas vezes quiser e entregar-se à vida sexual do jeito que lhe conduzir do jeito que lhe aprouver. Isso não é vida espiritual. Na vida espiritual, a pessoa deve conduzir toda a sua vida sob a orientação do Guru. Apenas aquele que executa a vida espiritual sob a orientação do mestre espiritual pode alcançar a misericórdia de Krishna. Jasya Prasada, Bhagavad Prasada. Se alguém deseja avançar em vida espiritual, mas age caprichosamente, não seguindo as ordens do mestre espiritual, ele não tem refúgio. Jasya Prasada, Nagakikutopi, sem receber a ordem do mestre espiritual, ninguém, nem mesmo o grihasta, deve praticar a vida sexual. Ajanabhyan Gyanomarda Istri Aveka Mishamudu Shraganda Lepalam Karam Tyajeyu Je Prihatvrataha. Os brahmacharis ou grihastas que aceitam o voto de celibato acima descrito não devem praticar o seguinte: aplicar pó ou unguento nos olhos, massagear a cabeça com óleos, massagear
o corpo com as mãos, ver uma mulher ou pintar uma estampa de mulher, comer carne, beber vinho, decorar o corpo com guirlanda de flores, untar o corpo com bálsamo ou usar ornamento no corpo, eles devem abandonar tudo isso. Versos 13 e 14. Ushitaivam Gurukule Duijo Ditya Vabudhyacha Traim Sango Panishadam Jatvat Artu Jatabalam Datua Varam Anugyato Gurokamam Jadishwaraha Griham Vanam Vapravishet Pravrajitatra Vaset. De acordo com as regras e regulações mencionadas, quem for 2 vezes nascido, a saber, Brahmana, Kshatriya ou Vaishya, deverá residir no Gurukula e ficar aos cuidados do mestre espiritual. Lá, de acordo com a habilidade e poder de estudo, ele deverá estudar e aprender todos os textos védicos, juntamente com seus suplementos e os Upanishads. Se possível, o estudante ou o discípulo deve recompensar o mestre espiritual com remuneração por este estipulada. E então, seguindo a ordem do mestre espiritual, o discípulo deve partir e aceitar um dos outros ashramas, Grihastha, Vanaprastha Ashrama ou Sannyasi Ashrama, que ele desejar. É claro que, para os Vedas, compreendê-los é preciso alguma inteligência especial. Porém, os membros das 3 mais elevadas seções da sociedade, a saber, os Brahmanas, os Kshatriyas e os Vaishyas, devem aprender a literatura védica de acordo com sua capacidade e poder de compreensão. Em outras palavras, a exceção dos Shudras e Antyajas estudar a literatura védica é compulsória para todos. A literatura védica dá o conhecimento que pode propiciar a todos compreender a verdade absoluta. Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Gurukula, ou a instituição educacional reformatória, deve ser empregado apenas para ensinar conhecimento védico. No momento atual, há muitas instituições educacionais que fornecem treinamento e ensinam a tecnologia, mas semelhante conhecimento e ensino nada tem a ver com o processo através do qual passamos a compreender a verdade absoluta. Tecnologia, portanto, destina-se aos Shudras, ao passo que os Vedas destinam-se aos Dvijas. Como consequência, este verso declara Dvijo Ditya Va Budhya Cha Traim Sango Panishadam.
No momento atual, na era de Kali, praticamente todos são Shudras e ninguém é Dvija. Logo, a condição da sociedade deteriorou-se muitíssimo. Outro ponto a ser observado através deste verso é que o Brahmacharya Ashrama pode ser aceito, pode-se aceitar Sannyasa Ashrama, Vanaprastha Ashrama ou Grihastha Ashrama. Não é compulsório que o Brahmachari torne-se Grihastha, porque a meta última é compreender a verdade absoluta. Não há necessidade de a pessoa passar por todos os diferentes ashramas. Assim, o Brahmacharya Ashrama pode se ingressar diretamente no Sannyasa Ashrama. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura passou diretamente ao Brahmacharya Ashrama, do Brahmacharya Ashrama para o Sannyasa Ashrama. Em outras palavras, sua divina graça Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura não considerava compulsório aceitar o Grihastha Ashrama ou Vanaprastha Ashrama. Verso 15. Agno Guru Atmanichat Sarva Bhuteshu Adoksajam Bhutaiswa Dhammabhipashe Apravistam Pravistavat. A pessoa deve compreender que no fogo, no mestre espiritual, nela própria e em todas as entidades vivas e em todas as circunstâncias e condições, Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, entrou e então entrou e não entrou ao mesmo tempo. Ela está situada externa e internamente como o pleno controlador de tudo. Ele está situado externa e internamente como o pleno controlador de tudo. Significado: compreensão da onipresença da Suprema Personalidade de Deus é a compreensão perfeita da verdade absoluta a ser atingida através do estudo da literatura védica. Como se afirma no Brahma Samhita, Andantara Isto Paramatmanu Chayantro Istam. O Senhor está situado dentro do universo, dentro do coração de toda entidade viva e também dentro do átomo. Devemos compreender que sempre que a Suprema Personalidade de Deus estiver presente, ele se faz acompanhar de toda a sua parafernália, incluindo seu nome, forma, associados e servos. A entidade viva é parte integrante da Suprema Personalidade de Deus e assim deve compreender que, uma vez que o Senhor Supremo entrou no átomo, as entidades vivas também estão lá. Deve-se aceitar a qualidade segundo a qual a Suprema Personalidade de Deus é inconcebível, pois, do ponto de vista material, ninguém pode compreender como é que o Senhor é todo penetrante e ainda assim está situado em sua própria morada. Goloka Vrindavana. Esta compreensão é possível se a pessoa segue à risca os princípios regulativos do sistema Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. A este respeito, o Srila Madhvacharya diz: Apravista sarvagata pravistas tu anurupavam evam dvirupo pagavam harieko janardana. A Suprema Personalidade de Deus, sob sua forma original, não entrou em tudo apravistar,
Porém, sob sua forma impessoal, ele entrou para Vishta. Desse modo, ele entrou e não entrou ao mesmo tempo. Explica-se isso também no Bhagavad Gita, onde o Senhor diz: Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matistani sarvabhutani nachaham teshu avastitaha. Sob minha forma imanifesta, eu penetro este universo inteiro. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. O Senhor pode desafiar a si mesmo. Desculpa. Logo, existe variedade na unidade. Eka tuam bahu tuam. Verso 16. Evam vido brahmachari vanaprasto jati grihi charam vidita vigyanaha param brahmadi gachati. Mediante esta prática, quer alguém esteja no brahmachari ashma, grihasta ashma, vanaprasta ashma, sannyasa ashma, ele deve sempre depreender a presença onipenetrante do Senhor Supremo, pois dessa maneira é possível entender a verdade absoluta. Significado: este é o começo da autorrealização. Primeiramente, deve-se entender como o Brahman está presente em toda parte e como ele age. Nessa educação, chamada Brahma Gyasa, centraliza-se a verdadeira vida humana. Sem esse conhecimento, ninguém pode apresentar-se como ser humano. Ao contrário, todos permanecem no reino animal. Como se diz, Saeva Gokaraha, quem é desprovido deste conhecimento não passa de uma vaca ou um asno. Verso 17. Vanaprastasya vakshami niyamam muni samatam jam astaya muni gachet rishilokam ahunjasaha. Ó rei, passarei então a descrever as qualificações do Vanaprasta, aquele que se retirou da vida familiar. Seguindo estritamente as regras e regulações de Vanaprasta, a pessoa não encontrará dificuldade alguma em elevar-se aos sistemas planetários superiores conhecidos como Mahaloka. Sakrista Patyam Asyat Akritam Chapi Akalataha Agni Paktuam Atamam Va Artapakwam Utaharei. Na vida de Vanaprasta não se devem comer cereais que germinam através do cultivo dos campos. Também não se devem comer cereais que, embora tenham germinado sem o cultivo do campo, ainda não estão plenamente maduros. Tampouco deve o Vanaprasta comer cereais cozidos no fogo. Na verdade, ele deve comer apenas frutas amadurecidas pela ação do brilho do sol. Verso 19. Vanyais charupurudasham nirvatpet kulakchoditam labde nave nadye
puranam cha parityajet. Os bolos que o vanaprasta deve preparar para serem oferecidos em sacrifício são feitos de frutas e cereais naturalmente crescidos na floresta. Ao obter alguns cereais novos, ele deve satisfazer-se do seu estoque de cereais, deve desfazer-se dos estoques de cereais velhos. Agni artam eva sharanam utajam vadrikandaram shreyeta rima vagni vashakatapasa swayam. O vanaprasta deve preparar uma cabana de sopé ou refugiar-se na caverna de uma montanha somente para manter aceso o fogo sagrado, mas deve pessoalmente permanecer, aprender a tolerar a neve, o vento, o fogo, a chuva e os raios do sol. Kesho Roma Muka Ismashru Malam Jatilo Dadat Kamandalu Ajine Danda Valkalagni Parichadam. O vanaprasta deve usar em sua cabeça madeixas de cabelo entraçados e deixar os pelos do corpo, as unhas e o bigode crescer. Ele não deve tirar a poeira do seu corpo. Deve portar um cântaro, pele de veado e um bastão. Cobrir-se com casca de árvores e usar roupas de cor de fogo. Charet vane dwadashadam astova chaturomuni duaekam vajata buddhi navipadyate krichrata. Sendo muito introspectivo, o vanaprasta deve permanecer na floresta por 12 anos, 8 anos, 4 anos, 2 anos ou pelo menos 1 ano. Deve portar-se de maneira tal que nem mesmo a austeridade em demasia consiga perturbá-lo ou incomodá-lo. Jadakalpa swakriyayam viadibi jaraya tava anvikshikyam vavidyayam kuryat anushanadikam. Quando for assediado pela doença ou pela velhice, as quais incapacitem-na para a execução de seus deveres prescritos, que lhe
propiciem o avanço em consciência espiritual ou o estudo dos Vedas, a pessoa deve submeter-se a jejum, recusando qualquer alimento. Atmani Agni Samorapya Samnyasyaham Mamatam Karaneshu Nyaset Samyak Sangratam Tujatarataha. O elemento fogo, ela deve colocar apropriadamente em seu próprio eu e dessa maneira abandonar a afinidade corpórea, através da qual alguém pensa que o corpo é o próprio eu ou algo que lhe pertence. E deve gradualmente fundir o corpo material nos 5 elementos: terra, água, fogo e ar. Significado: o corpo é consequente a uma causa, a saber, os 5 elementos materiais: terra, água, fogo, ar e éter. Em outras palavras, todos devem saber perfeitamente bem que o corpo material não passa de uma combinação de 5 elementos. Este conhecimento caracteriza a fusão do corpo material e dos 5 elementos materiais. O fato de alguém fundir-se no Brahman com perfeito conhecimento significa que ele compreende na íntegra que não é o corpo, mas alma espiritual. Que Karivayu Nishwasam Tejar Shusmanam Atmanvam Apsu Asrik Shlesma Puyani Kishito Shesham Jatobavam. Uma pessoa sóbria e autorrealizada, que tem conhecimento pleno, deve imergir as várias partes do corpo em suas fontes originais. Os orifícios do corpo são causados pelo céu. O processo da respiração é causado pelo ar. O calor do corpo é causado pelo fogo. E o sêmen, e o sangue, e o muco são causados pela água. Substâncias duras, tais como a pele, o músculo e o osso, são causados pela terra. Dessa maneira, todos os constituintes do corpo são causados por vários elementos e devem voltar a fundir-se neles, fundir esses elementos. Significado: a fundir-se nesses elementos. Significado: para ser autorrealizado, a pessoa tem que entender as fontes das quais se originam os vários elementos do corpo. O corpo é uma combinação de pele, osso, músculo, sangue, sêmen, urina, excremento, calor, respiração e assim por diante, todos os quais provêm da terra, água, fogo, ar e céu. Ela deve ser versada nas fontes de todos os constituintes corpóreos. Então, ela se torna autorrealizada ou Atmavan, aquele que conhece o eu.
versos 26 a 28. Vacham agno savaktavyam indre shilpam karoapi padani gatya vaisi ratyapastam prajopato mrityu payum visargam cha jata istanam vinirdishet dishu shrotantram sanadena shrenadiatmani tvacham rupani chakshusha rajam jyotishi abhinivesheye apsu prachetasa jihvam greyai granam kishito nyaset. Em seguida, o objeto da fala, juntamente com o órgão da fala, a língua, devem ser oferecidas ao fogo. A habilidade profissional e as duas mãos devem ser entregadas ao semideus Indra. O poder de locomover-se e as pernas devem ser entregues ao Senhor Vishnu. O prazer sexual, juntamente com os órgãos genitais, devem ser entregues a Prajapati. O reto, com o poder de evacuação, devem, no local conveniente, ser entregues a Mrityu. O instrumento auditivo, juntamente com a vibração sonora, deve ser dados às deidades que presidem as direções. O instrumento do tato, juntamente com os objetos sensoriais táteis, devem ser dados a Vayu. A forma com o poder da visão, devem ser oferecidas ao sol. A língua, juntamente com o semideus Varuna, devem ser oferecidas à água. E o poder do olfato, juntamente com os dois semideuses Aswini Kumara, devem ser entregues à terra. Verso 29 a 30. Manoratas Chandre Budim Budiai Kavopare Karmani Adhyatma Rude Jadaham Mamata Kriya Satvenachitam Kishetragye Gunai Vai Karikampare Apsukshitim Apo Jyotishi Adovayo Nabasi Amun Kutaste Tacha Mahiti Ta Avyakte Kishare Chatat. A mente e todos os desejos materiais devem ser imersos no semideus da lua. Todos os temas da inteligência, acompanhados da própria inteligência, devem ser colocados no Senhor Brahma. O falso ego, que está sob a influência dos modos da natureza material,
e que induz alguém a pensar: eu sou este corpo e tudo o que está relacionado com este corpo é meu, deve, juntamente com as atividades materiais, ser imerso em Rudra, a deidade que predomina o falso ego. A consequência, a consciência material, juntamente com a meta do pensamento, devem ser imersos no ser vivo individual. E os semideuses que agem sobre os modos da natureza material devem, juntamente com o ser vivo pervertido, ser imerso no ser supremo. A terra deve ser imersa na água, a água no brilho do sol, que esse brilho no ar, esse brilho, no brilho do sol, esse brilho no ar, o ar no céu, esse brilho no ar, o ar no céu, o céu no falso ego, o falso ego na totalidade da energia material, a totalidade da energia material nos ingredientes imanifestos. O aspecto pradhana da energia material e, por fim, o aspecto ingrediente da manifestação material deve ser imerso na super-alma. Iti ksharatayatmanam chimatram avishitam agyatwadadvayo to virame da joni ivam nalaha. Quando todas as designações materiais estiverem assim imersas em seus respectivos elementos materiais, os seres vivos, que em última análise são todos inteiramente espiritual, pois têm a mesma qualidade do Senhor Supremo, devem extinguir a existência material. Assim como as chamas extinguem quando é consumida a madeira em que elas queimam. Quando o corpo material decompõe-se em seus vários elementos materiais, resta apenas o ser espiritual. Este ser espiritual, Brahman, tem a mesma qualidade do Parabrahman. Neste ponto, encerro os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 12º capítulo do Śrīmad Bhagavata, intitulado As 4 classes espirituais de uma sociedade perfeita. Jai, Hare Krishna. Então, terminamos aqui a leitura do Śrīmad Bhagavata. Vamos encerrar nossa live aqui no canal do YouTube e no canal do WhatsApp. Jai, Hare Krishna. Boa noite a todos. Agora vamos encerrar aqui no YouTube. Vamos encerrar aqui no YouTube. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite.